Oi, gente! Estamos começando mais um episódio do Apontando o Dedo. Hoje quero começar agradecendo a audiência de todo o Brasil e do Rio Grande do Sul em específico, que estamos com vocês sempre, toda sexta-feira, às 19h30. Bom, hoje o assunto é assessoria de marketing. Você sabe o que faz um assessor de marketing? Vamos receber aqui no nosso sofá um cara que é especialista nesse assunto e trabalha na área já há algum tempo. Com vocês, o criador de conteúdo digital, Felipe Douglas! Bom, pessoal, tá aqui o nosso convidado. Eu dei uma stalkeada no Instagram dele, foi por isso que eu convidei ele, porque eu achei interessantíssimo seu conteúdo e o seu trabalho. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Queria começar perguntando a você, o que faz um assessor de marketing? Então, hoje, na atualidade, né, o meu trabalho, eu faço assessoria de marketing e comunicação e a produção de conteúdo para as redes sociais, né? Então, hoje a gente sabe que a internet, ela é o maior meio de comunicação do mundo inteiro, né? E as redes sociais estão atreladas a isso, né? Através da internet a gente consegue, né, usar as redes sociais para poder se comunicar com todo mundo. Então, hoje, lojas, influenciadores, pessoas físicas que querem vender seu produto ou seu serviço, elas usam as redes sociais. E eu entro nessa parte, na parte de criação de conteúdo para as redes sociais de empresas, pessoas físicas e jurídicas também. Então, é basicamente isso que eu faço, né? Hoje eu crio a comunicação de uma empresa de acordo com o que ela quer vender, né, sendo o seu produto ou o seu serviço, e dessa forma a gente parte para a parte de produção audiovisual, que é a criação dos vídeos, e estando com a comunicação atrelada ao TikTok, o Kawaii, pode falar o nome, né? Pode. Aqui a gente fala TikTok, Kawaii, Instagram e outros meios de comunicação, como o YouTube, entendeu? Então a gente trabalha toda essa parte de comunicação e a produção de conteúdo em formato para as redes sociais, que não é o mesmo formato que a gente trabalha para a televisão. Tem uma coisa que eu queria falar, o porquê também da sua presença aqui. Porque a gente escuta muito que trabalhar com a internet não é trabalho, não é? Eu já ouvi isso, e olha que eu não trabalho nem há tanto tempo com a internet, mas a sua presença aqui reforça a importância de se trabalhar com a internet. A internet hoje em dia, como você falou, é o maior meio de comunicação. Já foi o rádio, já foi a TV e hoje em dia é a internet. Então, e a TV está indo para a internet, né? Novelas, os cortes vão para a internet. O nosso programa é uma prova disso, né? Que foi visto pela internet, mas também está na TV. As TVs colocam links na internet para ser assistidas no Brasil todo. Então, muito obrigado realmente por ter vindo para a gente poder começar a falar desse assunto. E, primeiro, para mostrar que não é fácil, eu queria perguntar a você, qual é as maiores dificuldades de se trabalhar com a internet? Porque as pessoas dizem que é fácil, tá? Primeiro é conseguir ganhar dinheiro. Isso é difícil. Essa é a primeira. Então, quando eu comecei nas redes sociais, eu não sabia primeiro o que era Instagram. Eu nunca fui um jovem muito ligado à rede social. Na época, eu comecei na época, gente, pode não parecer, viu? Mas eu vou fazer 30 anos. Então, quando eu conheci as redes sociais, foi na época do Orkut. Você é da época do Orkut? Sou da época do Orkut, do Facebook, mas eu não usava muito as redes sociais. Eu fui fazer um trabalho voluntário em Natal e lá eu ouvia muitas pessoas falando do Instagram. Nossa, você tem Instagram? Não, eu tenho um Facebook. E eu estava com 18 anos na época. E eu cheguei, né, de volta em 2017 e foi quando eu conheci o Instagram, que o Instagram é uma rede social, mas eu não sabia o que era. Parece brincadeira, mas hoje eu trabalho com isso, né? Mas eu não sabia o que era isso. E aí, quando eu comecei, tinha a questão das pessoas começarem a falar que, nossa, blogueirinho, é blogueiro, que tinha a época do blog, né? Sim. E as pessoas começaram a chamar, até hoje chamam de blogueiro, né? Mas é menos comum, né? Hoje é mais digital influencer, Hoje é mais digital influencer, mas ainda algumas pessoas, de forma pejorativa, chamam de blogueiro, né? Não são todas, mas tem essa questão das pessoas começarem a falar que você é blogueiro, blogueirinho, e de um tom para menosprezar o seu trabalho, que muitas vezes as pessoas geralmente elas param, né? Então, como é que aconteceu mais ou menos isso? Eu conheci o Instagram em 2017 e comecei a produzir conteúdo em 2018 para 2019.
porque eu queria muito ir para televisão. Eu estudava rádio e TV e eu achei que a internet seria uma forma das pessoas me verem, né? Porque eu não tinha pessoas que pudessem me dar oportunidade para poder trabalhar na televisão. Então eu criei um canal no YouTube para ganhar dinheiro, mas o propósito principal era para as pessoas me verem. E dessa forma, eu sentia que de alguma forma, se é a lei do universo, né? Eu sentia que de alguma forma as pessoas iriam me ver e através disso eu iria para a televisão. E foi assim que aconteceu, o meu trabalho com a TV. Mas tem a questão de monetizar, né? Que eu não monetizava ainda. Então, o início é mais difícil porque você cria conteúdo, você trabalha muito, mas você não vê resultado financeiro. Então, Verdade. se você não tiver uma paciência, uma cabeça boa e atrelar o que você faz hoje com a internet, você acaba desistindo. Porque eu acho que esse é o ponto mais difícil, é você fazer algo que no momento não está dando um retorno financeiro. E comigo foi dessa mesma forma, eu não tive retorno financeiro por um bom período. Quando eu já estava na televisão, eu continuei fazendo conteúdo para a internet. Então eu fiz um acordo de continuar fazendo conteúdo para a internet e esse conteúdo um pouquinho para a televisão, para o programa que eu apresentava. Que já era falando sobre redes sociais nessa época. Era daqui de Sergipe? Daqui de programa? Sergipe, era o programa 1, 2, 3, Tamo no Ar, um programa infanto-juvenil. Ia fazer entrevista na rua, era estúdio, era muito legal. Você gostava de fazer entrevista na rua? Gostava. Era o que eu mais gostava de fazer na época. Pegar a galera lá. Brincadeira. Já beijei na boca de muita gente pra fazer brincadeira. Nossa. Chiclete de baba, um pro outro. Era estilo Pânico, né? Só que era uma Ah, versão mais jovem e infantil, né? Então não tinha tantas coisas como tinha no programa O Pânico beijo da na boca era época. fake, então, né? Era só. Não, beijava de verdade, ser limpo. Mas Eu já era adulto, né, gente? Eu já tinha Sim. 23 anos. Aí eu beijava, assim, boca de mulheres adultas mesmo, entrevistando na rua, a gente brincando e tal. Surgia Ela se brincadeira. aproveitava porque vê que o cara é bonito, né? Aí já se aproveitava Já- também. Então, eu acho que a parte mais difícil é você produzir algo que você acredita que vai dar dinheiro, mas que não dá por um período longo. Então, quando eu já estava na TV, eu comecei a ser chamado para lojas, porque eu produzia muito conteúdo nas redes sociais. Então, as lojas me viam e eu falei, nossa, eles ofereciam roupa. Eu falava, bom, a gente não vive de roupa, né? Então, eu cobrava na época R$ 100 por stories. Aí eu cobrava R$ 100, eu ia nas lojas, produzia os conteúdos para as lojas, para os meus stories, e era um conteúdo que não ia para televisão, porque era algo que eu negociava com a loja. Então eu já tinha um Entendi. pouco dessa mentalidade, porque quando eu comecei para ganhar dinheiro e para ser visto e ir para televisão. Foi assim. Você tem alguma inspiração, por você falar que queria ir pra TV? Você tem alguma inspiração Ah, na nossa, TV? tinha. Eu sempre dizia para minha mãe que o William Bonner estava esperando eu me formar e entrar lá para ele se aposentar. Eu acho que a gente sempre se Se inspira, né? Eu sempre falo aqui que as minhas inspirações sempre vai ser Jô Soares, Silvio Santos, Hebe Camargo, Desi Gonçalves. Sempre falo deles nos meus programas porque eu acho que tudo que eu quero fazer é em homenagem também a quem passou. Então, a minha vontade também era ir para a TV por causa disso, porque quando eu era pequeno, eu assistia muito Silvio Santos, Hebe, Jô, e aí eu ficava dizendo, será que um dia eu vou estar de terno na TV, assim, apresentando um Eu também programa? ficava imaginando. E isso é muito legal, É porque aí quando a engraçado, gente é. hoje, como você tá vivendo isso, a gente fica olhando para trás e diz, nossa, a palavra tem poder também, né? A Tem. palavra e a força de vontade. Né? Tem, é interessante, muito interessante isso, porque quando eu era mais jovem, eu não tinha muita experiência em muitas coisas. Eu nunca fui um jovem tão talentoso, mas todos diziam que eu sabia falar. Nossa, Sim. Felipe fala demais, ele fala demais. E eu ficava com aquilo remetendo como se fosse algum defeito, né? Algum defeito de fábrica que eu nasci, porque eu falava mais do que o normal para a maioria das crianças e dos jovens da minha geração, né? Da minha época. Hoje em dia é comum, uma criança fala muito. E um Sim. adolescente, antes não era, pelo menos no não. vínculo, no grupo A social gente que eu tinha, não era comum. É porque nós estamos no mesmo ano, né? Eu fiz 30 em março. Então, realmente, na época da gente Não era era meio assim. diferente. A gente fica olhando, é diferente. né? diferente, Apesar que também não foi tanto tempo atrás, não vamos se esculhambar aqui. Tem 15 anos. Uns 16. Era tudo mais diferente. Era diferente, justamente. era. Até as redes sociais eram diferentes. Eram diferentes, era foto. Quando você começou a trabalhar com isso, você se formou, né? Me Você formei, estudou. foi. Nesse curso, você aprende até a rir melhor no... Então, na realidade, o curso a gente aprende. Foi lá no Senac que eu estudei.
E no curso a gente aprendia a parte prática e teórica. Então tinha a teórica e a prática, que era ler teleprompter, era você, errei o texto, não é para parar, é para continuar, né? Porque na nossa vida normal, você conversa e você vai errar uma palavra ou outra, mas você não pode falar, para a gravação. Ah, não pode falar isso não, é? Não, porque não precisa, né? Você só continua naturalmente, Entendi. porque é assim que funciona Se na eu vida errar, real. se eu errar uma vez, eu não Ah, consigo, não sai mais, você acredita? é mesmo, não, eu É tudo continuo. take único. É tipo um ao vivo aqui. Aqui tá indo. É tanto que a gente aqui tá conversando coisa que nem combinou. A gente não combinou nada. Então, aí a gente aprende, é muito legal estudar rádio e TV, a gente aprende a parte de mesa, né, que é a mesa lá, para a gente poder manusear tal, nos programas de rádio. Mas eu sempre quis ser apresentador, eu sempre quis ser apresentador de E TV. uma coisa que acredito que você vai concordar é que estudar é uma coisa, mas a prática é A totalmente É diferente. diferente. É muito diferente. E você que também entrevistou pessoas na rua, outra coisa totalmente diferente, né? Uhum. Agora tem que ter coragem, viu, para entrevistar o povo na rua. E se a Tinha que pessoa não levar muita gostar, bancada, assim, de as pessoas não quererem falar. Na você se época, né? frustrou alguma vez assim? Eu acho que não, acho que eu era mais jovem, né? Então acho que eu tava num ponto auge, assim, porque, como eu disse, né? Eu não sabia fazer muita coisa quando era adolescente. E um dia, fui fazer um curso no Instituto Luciano Barreto Júnior. Eu estudei lá um período, um curso que eu fiz, que era comunicação e mídia, que era um curso voltado para comunicação e para rádio e televisão. E lá eu me descobri que eu gostava de fazer isso, reportagem. Eu sempre quis trabalhar em TV, mas eu não sabia exatamente o que eu queria para a vida, porque eu falava, nossa, mas falar, né? Tipo, é uma coisa que você só fala, isso é profissão, entendeu? Então eu me descobri na profissão. E Sim. aí eu queria muito, era meu sonho. Então eu estudei rádio na adolescência. Depois, quando eu voltei lá de Natal, eu também fui estudar rádio e TV. Que eu queria fazer jornalismo, mas eu não tinha dinheiro para pagar o curso de jornalismo. Hoje em dia é mais em conta, né? Uma faculdade hoje em dia é bem mais barata Verdade. comparando, né? A Todas. seis Acredito anos, que 7 anos todas. atrás, Sim, né? Por causa da internet. Até isso ajudou, né? é verdade. Então eu fiz o rádio e TV. Então eu tava me formando. Eu fui pra televisão, então pra mim aquilo era o auge, então nada me abalava, entendeu? Eu podia passar a tarde toda no sol quente, ali gravando, com várias pessoas me xingando, podiam me bater, mas eu tava, tipo, era o meu auge, porque eu assisti esse programa e eu assistia ao rapaz que apresentava, que era um apresentador muito bom, mas eu pensava assim, nossa, eu posso fazer melhor. Eu assistia e falava, mãe, um dia eu vou apresentar esse programa, eu posso fazer melhor. Esse programa é a minha cara. E realmente, quando eu fui lá, desculpa, né, quem estava antes de mim, mas eu fiz melhor. É autoestima. Não, eu fiz, A eu gente tem fiz. que ter Eu tenho um autoestima, né? carisma, entendeu? É. Eu tenho um carisma, eu fiz melhor. Como os jovens dizem hoje, tem um molho, né? Depois quando eu fui assistir o programa, eu falei, caramba, eu sou muito bom. Então eu amava fazer televisão, mas eu me encontrei na parte de assessoria. E foi uma outra coisa que eu gostei, Tá porque eu quanto sempre quis ser tempo empreendedor. trabalhando com assessor você? Já há 5 anos. 5 anos? Vai fazer 5 anos agora. Acho que em novembro, acho que faz 5 anos que eu sou empreendedor. Você abriu a sua própria produtora, Sim, eu né? tenho uma produtora, uma agência de marketing. Você, Que hoje se resume em produção audiovisual, né? Quando eu comecei, a gente fazia design, tráfego pago, né? Para poder divulgar cada vez mais os conteúdos dos clientes, né? E os meus também, que eu produzia muito conteúdo na época. E a gente fazia muito tráfego pago, design, texto, vídeo, era tudo. edição também. Edição, produção, tudo, era tudo. Então a pessoa só entrava com a cara. Era com a cara. A gente fazia administração de site também, anúncios para sites, Google ADS, YouTube ADS, era tudo. Depois, todo o meu trabalho, ele se resumiu em produção audiovisual. Então, hoje a minha agência, a gente faz produção audiovisual. A gente faz a parte da comunicação com a produção de vídeos. Porque é o que engaja mais do que a arte, né? Como você mesmo falou que o anúncio do podcast, você lança um vídeo nas redes sociais, porque engaja mais, né? Do que uma arte pronta. Ainda faço arte, mas só que eu passo para uma outra empresa que eu conheço, então eles fazem, mas a minha obrigação hoje é a produção audiovisual, que é o que eu amo fazer. E é o que tá lhe dando dinheiro. É, o que me faz viver até Sim. hoje Mas das ainda, redes sociais. mas ainda vai voltar pra TV, né? Então, eu não sei nem dizer, na realidade. Eu já fui convidado já, porém, eu gosto muito do que eu faço hoje dos bastidores. Então, hoje eu vendo vídeo publicitários para algumas empresas de outros estados,
né? Eu faço essa produção de vídeos, né, com a minha própria imagem e também para algumas empresas daqui. Porém, como eu não tenho tanto tempo, a depender do dia, eu fico com medo de não dar conta. Mas já me convidaram já para ir para algumas TVs. Rádio também já me convidou bastante, inclusive rádio. Porém, eu não sei, eu acho que é porque eu gosto muito de dinheiro. Pelo menos Então a TV me prenderia, eu acho, um ele pouco, tá sendo sabe? sincero. Eu vou ser sincero, gente, eu gosto muito de dinheiro. E a TV, a depender do formato, me prenderia. Então, se fosse uma coisa mais livre, que eu entregasse um vídeo, assim, uma reportagem por semana, algo assim, sabe? Num valor muito bom, aí eu acredito que eu voltaria, Esse assim. vai ser o melhor recorte. Eu gosto muito de dinheiro. A gente vai botar esse recorte É no ar. Eu fiquei com vergonha de falar sobre, mas em relação a isso, que Mas o bom é é a ser minha paixão, sincero. é a minha paixão, mas só que o que eu faço hoje é o que me faz viver bem, entendeu? Não é sobre ser rico, mas quando você empreende, você tem liberdade de tempo, você faz seu próprio salário, entendeu? E tem liberdade geográfica também. E sua família disse o que quando você resolveu seguir essa carreira? Rapaz, eu vou ser sincero. Seja. A gente Disseram que gosta eu de- nunca ia conseguir. Não minha mãe, né? Obviamente, Sim, não a sim, minha mãe. sim. Nossa mãe, qualquer coisa louca que a gente queira fazer, nossa mãe vai apoiar. Eu não sei como faz de vocês, né? Mas a minha mãe sempre falou. Aconteceram muitas coisas na minha vida. E uma vez eu falei assim: Nossa, mãe, é tão difícil pra mim. Ai, eu quero desistir. Sério, é muito difícil. Tudo é difícil. Se eu vou fazer um curso, eu não passo na bolsa. Ou eu tenho que fazer um monte de seleção para conseguir uma bolsa gratuita. Porque eu não sou de família rica, né? Eu nunca fui de família rica. Minha família sempre foi humilde. E hoje todo mundo trabalha, todo mundo tem suas coisas e tal, depois de muito trabalho. Mas a gente sempre foi uma família bem humilde, sabe? Bem, a gente, do Bolsa Família, né? Então, uma vez era tudo muito difícil. Cursos que eu fazia, eu tenho muitos cursos no meu currículo, eu tenho mais de 15 cursos. Tirando o que eu paguei, que foi o curso de rádio e TV, e outros depois da fase adulta, os outros foi na adolescência, a maioria foram bolsas. Nenhum eu paguei. Eu sempre fazia prova para poder passar. Então, os cursos que eu tenho hoje no meu currículo, na fase da adolescência até os 18 anos, foram bolsas que eu fazia. Então, onde tinha alguma coisa de bolsa, eu fazia. E uma vez estava muito difícil, minha mãe falou bem assim, ai filho, eu falei, mãe, eu acho que eu vou desistir, porque tá tudo bem difícil. Aí ela disse assim, aí eu falei, tudo dá errado comigo, parece que eu só nasci para sofrer. Ela disse, não filho, você nasceu para lutar. Tudo que você quer, você consegue, já percebeu isso? Chegou. Emociona, né? E eu falei assim, caramba, é mesmo. E isso ficou na minha cabeça a vida toda. Até hoje, quando parece que as coisas vão ser mais difíceis, eu penso nisso. Tipo, eu nasci para lutar E conseguir. e vou conseguir o que eu quiser. Então, só que meus outros familiares e pessoas do meu convívio, né, por ver a minha realidade na época e da minha família, de parte da minha família, diziam que eu não ia conseguir, né? Achavam que eu sempre queria ser melhor que todo mundo, porque eu sempre estava estudando e trabalhando. Mas você Comecei a trabalhar sabia com 14 anos. que quem disse isso não foi eu, se eu não me engano, foi Tom Jobim. Perdão. Tom Jobim falou que sucesso no Brasil é ofensa pessoal. Não sei se você já ouviu essa Já frase. ouvi. A pessoa, quando vê o outro fazendo sucesso, se ofende. Isso, quando eu comecei o programa, isso era uma coisa que eu tinha medo, de me ofender com o sucesso dos outros. Mas eu dentro de mim mesmo, eu fui pesquisando e realmente eu não tenho isso. Eu gosto de que a pessoa venha aqui, seja ela blogueira, deputada, um assessor de marketing, jornalista como você é. Eu quero que todo episódio seja uma homenagem para a pessoa, Que porque legal. eu me sinto bem se a pessoa está fazendo sucesso. E acredito que, como você ouviu muito isso, eu também ouvi. Ainda bem que a minha família me apoia. Hoje em dia, minha família é minha fã. São meus fãs. No grupo da família, eles postam as coisas que eu faço. Que você faz. Eu sou, É, assim, eu sou bem sincero, talvez isso pode ser um defeito, uma qualidade para alguns, mas assim, foi muito difícil para mim passar a parte da minha adolescência, né, sonhando em trabalhar em televisão, sonhando em trabalhar, não vou falar com internet, porque eu não era ligado em rede social,
né? Mas era sonhando trabalhar com TV e você ouvir de pessoas próximas, né? De familiares seus que você nunca iria conseguir por você ser pobre, por você não ter pessoas na televisão, entendeu? Por você não ser do meio, entendeu? E por você... Eles diziam que eu era feio também. Eu disse que você era Diziam feio. que eu era feio na época. Então, foi bem difícil, né? Aí eu tô falando rindo, mas é de nervoso. Mas, tipo assim, foi bem difícil. Mas eu acho que quando você sonha, entendeu? Quando você tem um sonho e você tem um propósito de vida, não importa. As coisas vão acontecer. Você vai continuar e vai acontecer. Felizmente, eu nunca fui de ouvir conselhos ruins. Eu sempre soube escolher muito bem com quem eu andava desde adolescente. E quem eu iria escolher como mentor meu, né? E foi assim que as coisas foram acontecendo. Eu E trabalhei desde 14 anos, fazia muitos cursos, mas só que a minha família, também não vou julgar, porque eu acho que existe a realidade de cada um, né? Então, assim, você não vai ouvir conselho de alguém que nunca conquistou algo, entendeu? Então, pode ter alguém que te conhece e não concorda com o seu trabalho, porque talvez ele nunca conquistou aquilo que você já conquistou, entendeu? aí Então, diz mais sobre a pessoa do que isso, você. né? É verdade, é o que a gente escuta dos psiquiatras. Eu falei psiquiatra, mas eu acho que é psicólogo. Psicólogo, psiquiatra, é a mesma coisa, é terapia, né? É. A gente sempre precisa de um psiquiatra também, porque muitas coisas da vida deixam a gente meio para baixo, literalmente. E É, acho que também eu acredito que também essa questão das pessoas não torcerem tanto por mim na época, além de ser de uma família humilde, eu também sempre fui gay, né? Eu sou LGBTQIAPN+, né? na Da sigla toda. comunidade, né? Da sigla, né? Eu sou gay. E eu acredito que também tem um pouco do preconceito ali no A meio. gente, nossa geração foi a última que sofreu em casa por ser gay. Assim, sofreu da forma que a gente sofreu, porque aí eu ainda escutei do meu pai que quando ele era pai não era comum ter gay em casa. Então a gente pegou essa parte ainda. Eu peguei essa Hoje parte. em dia acho que está mais Mais tranquilo. tranquilo, é. Apesar que a gente também não sabe, né? Porque É, hoje em dia a gente é independente. é, Vai que tenha tem isso algum também. LGBT que IAPN mais E dentro também de as pessoas casa. elas estão acostumadas a marginalizar É verdade. o gay, marginalizar a transexual, marginalizar toda a comunidade, né, LGBTQIAPN+. E não está acostumado a ver a gente em lugares de poder. Então, quando você vê uma criança falando que vai trabalhar em televisão, quando você vê um jovem gay como eu falar que vai trabalhar em televisão, falar que vai ter muito sucesso, que vai construir uma família, é uma coisa que para eles é tipo uma ofensa, entendeu? Mesmo eu nunca cheguei para minha família para falar assim: "Oi, mãe, eu sou gay". Eu nunca cheguei. Mas porque eu queria que fosse natural. Porque eu via meus irmãos, eles falavam: "Oi, mãe, eu sou heterossexual, aqui é minha namorada". Então, quando eu falei para minha mãe, foi um Natal que eu levei um rapaz que eu casei por um período, eu levei e pronto, e apresentei e foi isso. Eu nunca cheguei para Normal. falar porque eu queria que fosse algo natural e normal. Então, Normal. eu entendi isso agora já na fase adulta, por ter ouvido também coisas e questões, né, de estudo, que realmente as pessoas elas não estão acostumadas a ver um rapaz de 30 anos que é formado, que é assessor de comunicação, que é empreendedor, que se sustenta sozinho, entendeu? E sendo homossexual, porque elas estão acostumadas a marginalizar o homossexual de alguma forma, entendeu? Uma parte da população, obviamente, gente, não é todo mundo, né? Inclusive no mercado de trabalho, comigo, eu não sofri preconceito. Eu nunca sofri preconceito no mercado de trabalho. Eu sofria mais de pessoas próximas a mim, como familiares e amigos da família próximo, mas não no mercado de trabalho. Mas eu acho que por eu ter estudado, eu não sei se também eu não percebia, mas já tem muitos anos que eu não sofro isso. Inclusive meus clientes me amam, eu amo meus clientes. Eu sou super bem tratado e respeitado pelo meu trabalho. Sempre ficou em evidência, pelo menos comigo, o meu trabalho sempre chegou em primeiro lugar e não a minha sexualidade. Já na parte privada, sempre era a minha sexualidade. Sim, é Entendeu? verdade. Bom, nosso tempo acabou. Vai deixar um gostinho de quero mais. A gente vai ter que Será? fazer parte 2 desse programa. Falamos de tudo, né? Falamos de tudo. Muito obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Continue sempre assim. Esse profissional, vou dizer foda. A gente tá na TV, mas eu vou dizer esse profissional foda que você é. Tá bom? Nossa, muito obrigado.
Pessoal do Rio Grande do Sul que está me assistindo aí, um beijão. Não se esqueçam dos recadinhos de sempre, que é me seguirem no TikTok, no Instagram e se inscreverem no meu canal do YouTube. Sigam também Felipe no Instagram. Felipe Douglas Oliver, eu tô esperando por vocês lá. Isso aí. Galera do Rio Grande do Sul aí também, aí, um assessor de marketing para vocês que estão precisando aí, né? Isso, me contratem, gente. Tô É. aqui. Um beijão e até o próximo programa. Tchau.